com tantas doenças, o povo com pouca crença. Eu venho pedir cantando em sentimento e versos. Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Que salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa. Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos 7 mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Eu me elegi vereador de Porto Alegre pela primeira vez. E naquela oportunidade bastante se falava sobre a questão que ainda hoje se fala, não tem uma solução mais apropriada e mais justa, sobre a questão do aposentado, do pensionista brasileiro. Isto significa dizer que a pessoa se aposenta já com um valor mais defasado e com o passar dos tempos vai reduzindo esse valor, causando sérios problemas para a pessoa, essencialmente o aposentado e pensionista. Qual foi a proposta que apresentei em 1992, foi aprovada, foi apresentar uma questão de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas com até 3 salários mínimos de renda. Esta proposta se transformou numa lei em Porto Alegre. Esta lei virou uma referência nacional. A esmagadora maioria dos municípios do país copiaram e implantaram esta lei em seus municípios. E eu tenho absoluta consciência que com ela contribuí para beneficiar dezenas de milhões de brasileiros aposentados. Hoje, e nós acreditamos que, eleitos deputado federal, vamos trabalhar mais uma vez agora em 2 questões específicas para o aposentado. A primeira é o fim, propor o fim, lutar pelo fim do fator previdenciário e trabalhar para que a aposentadoria mantenha constante o seu valor. Isto significa dizer o que, se tu te aposentar, por exemplo, com 3 ou 5 ou 7 salários mínimos, este valor deve ser uma referência continuada durante a vida do aposentado.
Isto para o setor privado e para o setor público. A nossa luta é terminar, ou melhor, aprovar a PEC 555, que elimina a contribuição da Previdência Social para o aposentado funcionário público. Política com qualidade, ética e transparência. Vote Ferronato 4050. Agora vamos conversar um pouco sobre sustentabilidade. A minha saudação a todos e a todas. Eu tive a condição de ser o relator geral do Centro Histórico do Cais Mauá quando nós tratamos do plano de desenvolvimento aqui da cidade de Porto Alegre. E acompanhando esse processo de perto, compreendi a importância de algumas ações. Lá na revitalização do Cais Mauá, uma das emendas que apresentei, que foi aprovada, é instituir, reservar um espaço do cais para a juventude de Porto Alegre. Isso está sendo encaminhado. A outra questão, Porto Alegre tem uma belíssima orla do Guaíba. E apresentei uma proposta para que se reserve, que se preserve 60 metros da orla para uma área verde da cidade em toda a orla. Claro que preservando aquilo que já existe. A outra questão é assim, também é da minha especialidade. Eu trabalho com finanças, como já tive a oportunidade de relatar por muito tempo. A instituição em Porto Alegre de uma licitação sustentável. O que significa dizer? Que ali as compras públicas, elas se direcionam por dois grandes parâmetros: o preço e a quantidade, qualidade. Nós compramos sempre pelo menor preço. E a proposta que apresento é o seguinte, que que se viabilize pagar um pouco mais, ou seja, até 25% a mais, desde que estas mercadorias e produtos que se adquiram em serviço de Porto Alegre tenham, vamos dizer assim, sustentabilidade ambiental. Portanto, nós vamos compreender que é possível pagar um pouco mais desde que se preserve as questões do meio ambiente. Por isso, eu acredito que com estas propostas nós temos, sim, a possibilidade de também cuidar com carinho da natureza na cidade de Porto Alegre. Política com qualidade, ética e transparência. Vote Ferronato 4050. A minha saudação a todos e a todas. Recentemente, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, nós discutimos uma das leis mais importantes de qualquer cidade, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade. E eu tive a honra de ter sido relator geral na discussão desse plano em relação ao Centro Histórico e ao Cais Mauá. E quando se chegou até nós, até a Câmara, o projeto da revitalização do cais, apresentei diferentes propostas e emendas. E vou citar duas. A primeira dela institui o Centro da Juventude em Porto Alegre, um espaço próprio no centro, no coração da cidade, reservado para a atividade de jovens aqui da nossa capital. E a outra proposta disse respeito a uma ligação entre o Cais Mauá e o Centro Popular de Compras, o nosso conhecido carinhosamente camelódromo. E a ideia foi, nesse particular, unir, vamos dizer assim, o Centro Popular trazer ali uma união entre o Centro Popular e a nossa Orla do Guaíba. Portanto, acreditando na importância de nós fazermos essa ligação. E, mais uma vez, esse projeto também foi aprovado e será implementado no futuro. Política com qualidade, ética e transparência. Vote Ferronato 4050.